Amados irmãos, saúdo-vos com a bendita paz do Senhor. Neste testemunho, você vai ouvir revelações de uma das jovens que trabalhou para Satanás durante muitos anos e que estava a ser preparada para promover o anticristo em Angola. Você vai ter a oportunidade de ouvir e sentir o que é feito na sociedade secreta. O propósito deste testemunho é para mostrar como é que Satanás e seus demônios estão enganando, seduzindo e arrastando muitas almas para o inferno. Saiba que Satanás fará tudo para impedir de você ouvir esse testemunho. Poderá te atacar com sono, confusões, interrupções e outras distrações. Então, prepare-se, porque na medida em que ela vai testemunhando, o Espírito Santo vai ministrar ao teu coração e tua vida vai mudar para sempre. Se você nunca ouviu falar do tipo de terrorismo espiritual que é praticado em Angola, então antes de ouvir este testemunho, coloque em pausa o teu aparelho. Primeiro deves orar. Missionária Jandira, tem a palavra. Eu sou Jandira Casimiro, tenho 21 anos, sou natural da província de Luanda. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 26. Vamos ler até o versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: Não tenha medo de ninguém. Não há nada encoberto que não venha a se descobrir, nem há nada escondido que não venha a se saber. O que eu vos digo em segredo, digam à luz do dia, e aquilo que vos é dito ao ouvido, pregam-no em cima do telhado. Vamos ler também em João 8, capítulo 32. Diz assim a palavra do Senhor: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos saltar para o capítulo 9, versos 1, que diz: Um dia Jesus no seu caminho, um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Quem foi que pecou para que este homem ter nascido cego? Ele ou os pais? Jesus respondeu: O facto dele ter nascido cego não tem nada a ver com o pecado dele ou dos pais, mas é para que o poder de Deus se possa manifestar nele. Palavra do Senhor. Missionária Jandira, quando e como é que você entrou no satanismo? Eu entrei no satanismo de maneira inconsciente. Eu fui consagrada no ventre da minha mãe, primeiro através da rejeição. Ela tinha apenas 14 anos quando engravidou. Então ela começou a rejeitar a gravidez. E quando acontece a rejeição, então Satanás se sente no dever de adotar essa criança. Quando eu nasci, eu já nasci com a rejeição dos meus pais. Durante o tempo eu fui vivendo isso. Quando eu tinha 3 anos, foi quando Satanás foi tomar posse do meu corpo. Porque quando eu nasci, eu já era consagrada a ele já tinha me adotado. Então, com 3 anos, ele já foi trabalhando o meu caráter. Como não ter sentimentos por nenhum ser humano, não gostar das pessoas, ser teimosa, persistente e outras coisas. Fui crescendo com ele. Como eu fui consagrada inconscientemente, e uma coisa que acontece muito com nós africanos, nós já temos, ou já somos iniciados desde pequenos, de uma ou de outra maneira, como as crianças quando nascem fazem o fico, o pitaponde, as festas tradicionais que se fazem às crianças. Isso é uma iniciação para o mundo das trevas. Então eu já tinha essa particularidade, mas o diabo me usava mais no subconsciente. Ele usava a inteligência que Deus me deu para pensar como atingir os cristãos, como trabalhar para ele. Quando eu tinha
13 anos, eu comecei a ser consagrada já às entidades satânicas. Também conscientemente fui consagrada a Iemanjá, que é a deusa do mar, a Brachas e Beuzebu, que são outros espíritos. Com 13 anos eu comecei já a trabalhar a sério. Eu comecei a destruir primeiro os lares. Eu fui preparada também para destruir lares. Como eu estava num nível muito elevado, porque praticamente eu já cresci lá no leito de Satanás. Eu ia para a civilização debaixo da água, porque eu não gostava dos homens. Eu olhava para as pessoas e sentia raiva, desprezo. Então, sempre que eu me chateasse, eu dormia e ia para o mar. Como é que eu ia para o mar? Normalmente, eles ensinam a tirar o espírito do corpo, a alma. Então, a pessoa fecha os olhos e tira o espírito e leva ela até ao mar. E eu ficava lá, eu tinha uma outra família lá. E eu lá era filha da Iemanjá, que era a deusa de todas as águas. Lá é que passavam o trabalho a quem atacar aqui na Terra. Eu ia para lá e eles mostravam a pessoa que eu devia destruir e me davam o poder. Quando eu viesse cá para a Terra, eu olhava para a pessoa e já conseguia ver a vida, o historial completo da pessoa. Não só dela, como de toda a família. E aí eu pensava como atacar, porque às vezes nos encontrava algumas dificuldades. Então, consoante os familiares e as pessoas que rodeiam essa pessoa, então nós nos infiltrávamos num desses familiares para conseguir destruir o nosso alvo. Aos 16 anos eu fiz a minha primeira consagração de sangue, que todas as consagrações têm que ter sexo e a consagração de sangue. Eu não matei a pessoa fisicamente, eu ofereci o meu ventre, eu fiz o primeiro aborto para o deus Moloque, que é o deus de sacrifício de crianças. Eu fiz o primeiro e aí eu subi um pouquinho mais. Aí eu já eu falava com as entidades demoníacas, eu ameaçava as pessoas e era super poderosa. Eu não precisava, como os bruxos, matar a pessoa no físico. O meu trabalho não era matar o físico, era amarrar as almas e destruir igrejas. Não qualquer igreja, tinha que ser uma igreja que no mundo espiritual representasse perigo. Porque há igrejas que realmente não representam perigo. Então, nessas igrejas eu não precisava ir. Eu era só chamada quando a igreja apresentasse perigo ou nessas igrejas tivessem remanescentes de Deus. Então, eu tinha que ir para essa igreja para frustrar os planos daqueles jovens, que era de seguir Cristo. Durante muito tempo eu fiz isso. Aos 16 eu fiz o primeiro, aos 17 eu fiz outro aborto. Porque eu estava a ser preparada para promover o anticristo. Eu era discretíssima. As pessoas que vivem comigo não percebiam nada porque eu era discreta. As pessoas que são preparadas para o anticristo têm o poder de hipnotismo, têm o poder de teletransportação. Eu, de repente, queria estar num sítio e eu conseguia sair do sítio onde eu estou até o sítio onde eu queria estar. Eu gostava, quando quisesse algo, eu não precisava correr atrás. Eu precisava apenas dizer, eu quero isso. E aí um espírito conseguia aquilo para mim. Eu sou de Luanda. Quando eu venho para o Lubango, eu vinha com o objetivo de fazer a última consagração, porque o Lubango é uma cidade com muitas montanhas e muitas nascentes. Eu precisava fazer uma consagração na montanha. Então eu vim para aqui. Só que o Lubango é a cidade espiritual. É a cidade em que todos os bruxos satanistas reúnem da Angola. Então eu tinha que estar aqui porque é aqui também onde tinha a semente do avivamento, aonde se levantavam mais jovens para adorar a Deus. Então eu tinha que estar aqui
para conseguir destruir. Então, meus pais vieram transferidos para aqui, eu também vim. Eu fazia o meu trabalho assim discretamente, eu não precisava sair, ir para as igrejas. Nós temos algo que eles dizem, radar espiritual. Os radares, os espelhos espirituais. Então, eu tatuei, eu fiz duas tatuagens que se vinham de radar. Ou um portal. Um portal é como se fosse uma porta de entrada. A minha presença num sítio era a entrada de vários demônios. Era só eu estar lá. E todos os demônios entravam através de mim. O mundo espiritual ficava a saber o que está acontecendo aí por minha causa. E as tatuagens significavam um pacto com eles. Eles usavam o meu espírito, às vezes a minha alma, sem que eu desse conta por causa das tatuagens. Isso significa tipo um convite. Quando a pessoa tem um convite para uma festa, essa pessoa tem acesso livre. E as tatuagens serviam disso, eles tinham acesso livre. Tipo, eu podia sair da Angola e eles me localizavam através da tatuagem que eu fiz. E isso foi andando. Eu fiz um outro aborto e eu fui crescendo. Eu estava lá no mundo espiritual, chamam-se os filhos do fogo. Eu não queimava, eu podia pegar no fogo, o fogo não queimava. Eu passava em tiroteio e nenhum tiro me tocava. Eu andava de madrugada e eu ameaçava os bruxos, porque eu não era bruxa. Eu estava acima deles. Eu não saía para voar. Eu não precisava de uma vassoura, de uma agulha. Eu apenas precisava dizer, eu quero estar ali. E eu saía e ia para lá. Eu venho para o Lubango, porque o Lubango era a cidade do avivamento, como eu já disse. E quando eu chego aqui, eu começo a trabalhar e a procurar os jovens que, através dele, o avivamento podia nascer. Eu precisava ter contato com essas pessoas, precisava ver para saber como destruir, porque eu precisava olhar a pessoa para depois ir pensar como destruir essa pessoa. Fiquei durante algum tempo, comecei a trabalhar com alguns empresários da cidade e alguns pastores também, porque existem pastores que também estão envolvidos ao ocultismo. Como eu estou acima dos pastores, nós já não queríamos, no mundo espiritual não importa muito matar a carne, o físico, importa amarrar o espírito. Então, os pastores trabalhavam conosco porque na igreja nós conseguíamos amarrar um grande número de almas. E nós íamos para as igrejas, trabalhávamos com alguns pastores. Eu fico aqui no Lubango até os 18 anos, depois eu volto para Luanda, porque eu precisava ir fazer pactos com alguns retores de faculdades em Luanda. E eu vou para Luanda, fico um ano, faço o que eu tinha que fazer lá, mas depois eu tinha que voltar porque o Lubango estava até muitos jovens a orar. Então eu venho para o Lubango para tentar acabar com esses jovens. Mas quando eu chego aqui, eu começo a sentir algo diferente. Eu chego e vou e me encosto a um dos jovens. E ele ministra a palavra. E eu não tinha mais a minha alma, o meu espírito. Eu podia entrar na igreja e não sentia nada. As pessoas podiam orar, eu não me manifestava porque eu já estava num nível muito elevado. Quando eu chegava para destruir uma igreja, primeiro nós atacávamos a intercessão. A primeira coisa que nós procurávamos era o grupo de intercessores da igreja. Depois, nós pensávamos, ouvíamos no grupo de intercessão, cada um quais eram os seus defeitos, para nós conseguir destruir aquele grupo. Não era muito difícil para mim, porque nós os homens somos falhos, então, e muito orgulhosos. Eu olhava para a pessoa e já via
o historial da pessoa e da família. Então eu começava a apertar aquela pessoa. E principalmente eu usava o espírito de orgulho, inveja, fofoquice. E espalhava contenda no grupo de intercessão. Depois nós pegávamos nos ministros de louvor. Também que são pessoas que caem muito e, por sinal, na sua maioria são jovens. Então, nos jovens era assim, mais fácil. Nós com os jovens não tínhamos dificuldade nenhuma, porque os jovens cristãos são, como nós dizíamos, cristãos mal posicionados, são aqueles que nos emprestavam o seu corpo para destruir a própria igreja. Nós espalhávamos na juventude o espírito de adultério, sensualidade, prostituição, que é o espírito de pombagira. Nós deixávamos uma entidade lá de pombagira para desviar a juventude. E depois atacávamos os pastores. O pastor só resistia quando esse pastor tivesse uma relação boa com a sua mulher. Porque normalmente os pastores não ouvem muito o que as mulheres dizem. Então nós atacávamos esse pastor. Quando a mulher do pastor fosse forte, então primeiro tínhamos que destruir a mulher para conseguir atacar o pastor. E era assim. As mulheres, nós também metíamos o espírito de fofoca, altivez, sensualidade, ciúme dentro da igreja. E nós conseguíamos assim amarrar a igreja. Eu destruí vários pastores. Pastores que até hoje ministram. Continuam a dirigir as igrejas. O nosso propósito não era que esses pastores fossem descobertos, mas que eles caíssem e continuassem a dirigir a igreja para nós conseguir dirigir, comandar aquela igreja. Quando o pastor peca, então nós ocultamos aquele pecado e pegamos no pastor, entramos dentro dele e começamos a dirigir a igreja. Missionária, como é que vocês faziam isso? Diz que conseguiam entrar para dentro do pastor. Como vocês faziam isso? Faziam com demônios? Faziam com o espírito da própria pessoa? Nos explica lá como é que isto era feito. Para entrar no pastor, muitas vezes, nós usávamos espíritos nossos, demônios é que incluíamos no corpo do pastor. Como nós éramos preparados para o anticristo, então nós, mesmo sem ler a Bíblia, nós conhecemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Então, nós levávamos uma filha do fogo para a igreja e começávamos a fazer com que o pastor se sentisse atraído por ela. A Bíblia diz que aquele homem que desejar uma mulher em seu pensamento, esse já cometeu pecado. O pastor não pede perdão por esse pecado. Então nós metemos um espírito dentro dele. E a partir daí aquele espírito vai trazer medo, vergonha e orgulho, principalmente. Porque quando o Espírito Santo tentar trazer à mente que ele pecou, então nosso espírito que também já está dentro dele, desde a hora que ele peca, contradiz aquilo que o Espírito Santo lhe diz: você, pastor, ninguém viu você a pecado. Você só desejou, mais nada. Então não precisa falar. Se você falar que você desejou uma jovem, então vai ter problemas com a tua mulher, vai ter problemas e iam enchendo a mente do pastor até que um dia, porque depois nós metemos a menina ao lado, a menina vai para se aconselhar até que ele comete o ato de adultério. Quando ele comete o ato de adultério, então o principado pombagira é que entra. E a partir daí o pastor já não tem... Esta menina, vocês preparavam para adulterar com o pastor, era preparada já por vocês? Ela já era preparada também por nós mesmos. Quer dizer, uma pessoa já preparada. Fazia parte do vosso grupo? São pessoas já preparadas. Ok. E vocês, quando entravam nas igrejas, isso conseguiam destruir com muita facilidade ou encontravam alguma resistência? Na maior parte das igrejas do Lupango foi com muita facilidade. Porque dentro da igreja já há separação.
quando nós entrássemos para a igreja, já encontrávamos um grupo aqui, um grupo aí. O grupo dos jovens e o grupo dos mais velhos. Então, era fácil causar contenda dentro daquele grupo. Era chegar, às vezes nós só precisávamos tocar na pessoa. E essa pessoa se irava e afrontava o pastor. E nós mostrávamos para essas pessoas versículos bíblicos. E quando nós encontrássemos resistência, então nós questionávamos através da Bíblia mesmo. Fazíamos perguntas do tipo: Caim e Abel, quando Caim mata Abel, ele diz a Deus, quando Deus julga Caim e lhe dá o castigo, Caim diz a Deus: se eu sair, alguém vai me matar. E nós perguntávamos: quem é o povo que poderia matar Caim? Se naquele tempo a Bíblia diz que só era Adão, Eva, Caim e Abel. E então nós baralhávamos as pessoas assim, com essas perguntas. As pessoas ficavam: mas é verdade, a Bíblia diz, e elas vão procurar na Bíblia e elas não conseguiam respostas. Então era assim que nós trabalhávamos na igreja. Trabalhávamos com o espírito de dinheiro, a brachas. Então nós pegávamos nele e dávamos dinheiro ao pastor. Se o pastor fosse um homem de oração e de jejum, nós preparávamos uma mulher que não olha, uma mulher bruxa, para casar com pastores. Muitas vezes a nossa igreja pressiona os pastores para casar. Então nós preparávamos uma mulher bruxa para casar com o pastor. O pastor, como uma mulher bruxa, era muito mais fácil de destruir, de atingir o pastor. Mas, é assim, para vocês atingirem primeiro o pastor, primeiro tinham que atacar a intercessão, porque é a intercessão que ora para a igreja, a intercessão que ora para o crescimento da igreja, a intercessão que ora para vários assuntos da igreja. E o que é que você achou das intercessões ou dos obreiros que praticavam a intercessão? E será que a oração dele era eficaz? Será que, como é que vocês faziam isso? Como é que vocês atacavam primeiro a intercessão? Porque a intercessão é o pilar da igreja. Bom, nós somos um grupo e estamos divididos por hierarquia, que já falam muito por natureza, que tudo o que ouvem falam. Então essas pessoas eram as que já têm espírito de inveja, eram as pessoas que mais usávamos. Então pegávamos uma pessoa da intercessão que tivesse esse espírito, então nós entrávamos através dele para estar lá no sítio da intercessão. E essa pessoa começava a trabalhar o nosso comando. O que a intercessão ora, ele não concorda. Ou nós começamos a interceder através dele para aquela oração não surtir efeito. E se porventura essa intercessão tiver surtido efeito, por causa do pecado dele, o espírito de inveja, de ciúme, então eu fazia aquilo que nós chamamos uma bola magnética, que é um campo de energia que cobre aquele grupo, e a oração daquelas pessoas não sobe por causa daquela pessoa. A Bíblia diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado. Através dele, ele não concorda com a oração dos outros. Então eu fazia aquele campo magnético, e ele, por causa dele não concordar, a oração não subia, porque nós, para agir, nós chegávamos lá no céu e nós discutíamos com base bíblica. Nós chegávamos e dizíamos: Deus, a tua palavra diz que o que ligares no céu será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Então, com base nisso, nós dizíamos: os teus filhos estão a orar, mas tem um que não está a concordar. Então essa oração não pode surtir efeitos. Normalmente era assim que nós... Isto quer dizer que vocês estudavam a vida da pessoa, vocês faziam a pessoa, um dos intercessores, cair no erro, e depois vocês iam, pegavam naquelas falhas do intercessor ou daquela pessoa que ora e levavam. Mas e como é que vocês faziam? Levavam como para o céu? Como é que era feito isto? Normalmente tem bruxos. Os bruxos são os que reúnem na terra. Nós já reuníamos nos espaços celestiais. E lá tem pessoas apropriadas que iam mais além, levar os relatórios. Por exemplo, eu
Os bruxos nos mostravam um relatório, nós descíamos, lutávamos contra aquele relatório. Quando nós conseguíssemos o resultado aqui na Terra, então nós subíamos e entregávamos num outro que tinha aquela competência, então ele chegava lá e mostrava o relatório, e Deus é um Deus de ordem. Nós também sabíamos disso. Então Deus não passa por cima da palavra dele. E é aquela hora que Deus não pode fazer nada porque nós levávamos a palavra dele. Então nós também já sabemos que Deus não passa em cima daquilo que ele instituiu. Então era assim. Deus não fazia nada e nós continuávamos a destruir. Mas muitas vezes Deus até falava com outros intercessores. Mas por causa daquele, é que aquele vai trazer a mensagem de Deus e aquele vai boicotar sempre o trabalho dos outros. E a intercessão vai ter contenda. Então, quando a intercessão ter contendas, eles vão perder o alvo. E aí nós conseguimos atacar a mulher do pastor, o povo do pastor. Ok. Com base na tua experiência no mundo espiritual, o que você acha, o que a igreja deve fazer para sofrer poucos ataques ou, se for necessário, não sofrer mesmo os ataques? O que a igreja deve fazer com base na vossa realidade que vocês viviam lá? Primeiro, devíamos saber a quem foi consagrada aquela igreja, aquele espaço que nós chamamos de igreja. Depois, ter um pastor sério com uma mulher de oração. Depois, ter um grupo de intercessão forte. O pastor não pode ser estrela. O pastor não pode se sentir o chefe ou o dono da igreja. Porque o pastor tem que trabalhar com as ovelhas. Normalmente nós também destruímos as ovelhas todas porque os pastores não conhecem os problemas das ovelhas, não prestam atenção nas ovelhas. Os pastores chegam apenas no domingo e ministram a palavra e depois cada um por si, Deus para todos. Nós não precisávamos principalmente amarrar o pastor. O nosso alvo era as ovelhas mesmo. Então nós pegávamos quando o pastor não é forte, nós só não amarrávamos as ovelhas se o pastor fosse forte. Então nós só precisávamos lutar com o pastor se ele nos impedisse de amarrar as almas das ovelhas. Quando ele não impedisse, no caso dos pastores que também trabalhavam conosco, a igreja assim nós não precisávamos de ir porque diácono, diaconisa, pastores, os membros da junta da igreja são pessoas que têm impacto. 70% dos membros da igreja têm pacto com o demônio. Então, é assim que nós encontrávamos facilidade de chegar e de destruir a igreja. Ok. Também nos falou, vocês iam nas regiões celestiais, né? Para reunir ou tratar dos assuntos do inferno. E tocou também no ponto que iam para o fundo das águas, para o fundo do mar. Ok. Segundo, nós aprendemos nos livros de anedotas, no livro de história, que são lendas, são apenas anedotas de que no fundo do mar existe isso, existe pessoas, existe vida. O que nós aprendemos nas escolas é que no fundo do mar ou no fundo das águas existe vida. Mas, quando nós aprendemos, existem peixes e existem outros animais. E acaba nos explicar de que no fundo do mar também existem pessoas. Como é que vocês iam para o fundo do mar? O que é lá no fundo do mar? O que iam tratar lá no fundo do mar? Nós chegamos num tempo que o grupo de satanistas já está a apelar para a vinda do anticristo. E tudo o que nós fazemos já está a ser mostrado. O problema é que o mundo não está a entender. A Bíblia diz que eles não entendem. O príncipe desse século cegou-lhes o entendimento. As lendas mostram ou retratam aquilo que é a vida no mar.